Boa noite. O presidente do Sindicato dos Enfermeiros da Madeira lançou esta semana o alerta para a necessidade de sanar as feridas dos últimos anos no Serviço Regional de Saúde, de modo a devolver a confiança aos utentes. Juan Carvalho iniciou esta semana mais um mandato à frente desta organização sindical e é o convidado do programa Em Entrevista de hoje. Muito boa noite, Juan Carvalho. Que feridas são estas que é preciso sarar, digamos assim, para usar uma linguagem de enfermagem? Boa noite a todos. Quando refiro sarar as feridas, é porque, de facto, o Serviço Nacional de Saúde, desde que alterou-se o Estatuto em 2003 e, sobretudo, há uma década atrás, houve um conjunto de medidas adotadas, tanto em termos profissionais, para alterar o Estatuto das carreiras e até a dinâmica interna dos serviços, que levaram a que, de facto, houvesse um conjunto de situações que levaram a uma má disposição dos profissionais, ou seja, houve quase que uma guerra quase aberta entre quem dirigia e quem executava, e isto causou, tanto nos enfermeiros como em outros grupos profissionais, muitos constrangimentos, muitos dissabores, e que é urgente que o Serviço Nacional de Saúde, sobretudo quem dirige o Serviço Nacional de Saúde, compreenda que, de facto, há um quadro legal que tem que ser respeitado, mas há medidas que vão para além do quadro legal e têm a ver com o humanismo. Ou seja, há profissionais, são pessoas que trabalham com pessoas e é nessa perspectiva que é necessário evoluir no sentido de os profissionais se sentirem bem nos seus locais de trabalho. Mas falta humanismo no Serviço Regional de Saúde, é isso? Repare, há muitos profissionais que muitas vezes me dizem assim: epá, eu vou para mais um dia de trabalho, quando deveriam de ir para o seu local de trabalho com gosto, com vontade, para exercer da melhor forma as suas atividades, porque estamos numa área que estamos a lidar diretamente com as pessoas e é necessário que o profissional esteja bem fisicamente e esteja bem psicologicamente, que veja os seus direitos respeitados e que os seus superiores também o reconheçam, o elogiem quando isso é necessário, para se sentir motivado junto do utente e transmitir confiança e segurança àqueles que passam pelos serviços. Esta era uma discussão interna que passou para a praça pública. Esta passagem para a praça pública está a penalizar a imagem do Sasaram? Sim, não tenho dúvidas. Basta falar com as pessoas na rua e eu, como sou conhecido, há muitas pessoas que vêm-me abordar e, de facto, transmitem-me um pouco essa sensação, ou seja, aquilo que está a acontecer não é benéfico para o Serviço Nacional de Saúde e também aí é necessário que as pessoas e os profissionais voltem a ter confiança e segurança, sobretudo uma perspectiva de segurança no Serviço Nacional de Saúde. E há aí um trabalho a fazer que tudo o que está a acontecer não contribui para, de facto, essa confiança e segurança no Serviço Nacional de Saúde. Na sua opinião, o que é que era preciso mudar urgentemente? Várias coisas, uma delas começando por manter este plano de admissão de mais profissionais, aproximar muitas vezes quem governa a saúde dos profissionais e dos reais problemas dos serviços, respeitar um conjunto de regras, e eu posso falar no caso dos enfermeiros, onde há hoje um acordo coletivo de trabalho com um conjunto de regras que estabelecem como é que se deve organizar as jornadas diárias de trabalho, e muitas vezes não se tem em conta aquilo que de facto está hoje em vigor e pede-se aos profissionais para fazer turnos sobre turnos, o que cansa sobretudo quem está em contacto permanente com o sofrimento do outro, e isto, como somos todos humanos, isto também afeta os profissionais, e os turnos rotativos que alteram os biorritmos normais das pessoas e até a vida social das pessoas, o trabalho por turnos ao longo de anos desgasta a pessoa, há uma penosidade acrescida que deve ter sido em consideração e no dia a dia, em pequenos gestos, pode-se de facto aliviar esta sensação de peso, de quase que de excesso de trabalho que as pessoas têm, no sentido de dar um pequeno estímulo e elogiar, sobretudo, o que as pessoas fazem, que muito raramente os profissionais são
compensados, digamos, no sentido de serem reconhecidos por aquilo que fazem. Aliás, esse foi um dos grandes problemas que nos últimos anos os enfermeiros vieram manifestando publicamente, que é a falta de reconhecimento tanto no aspecto micro como no aspecto macro. Digamos que é preciso mudar muita coisa. É preciso uma espécie de lei de bases da saúde regional aqui na Madeira? É preciso fazer aqui um modelo completamente diferente daquele que tem sido desenvolvido até agora? O Serviço Nacional de Saúde destacava-se do Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Regional de Saúde tem um estatuto próprio desde 92. Aquilo que se tem feito ao longo das décadas não foi no sentido de aprofundar o estatuto do Serviço Nacional de Saúde. As alterações, infelizmente, têm vindo para pior. Eu digo isto porque, por exemplo, o Decreto Legislativo Regional que regulamentava o Serviço Nacional de Saúde de 92 nunca foi explorado na sua plenitude. Portanto, ficam muitos aspectos desse diploma por aplicar. E em 2003 passou-se o Serviço Nacional de Saúde para a EPE, para uma entidade pública empresarial, diferente do que o nacional. Temos, por exemplo, a nível nacional, os EPIs são os hospitais. Os centros de saúde continuam no setor público administrativo. Ora, a região tem todo o Serviço Nacional de Saúde, cuidados de saúde primários e cuidados hospitalares, tudo numa EPE. Ora, a filosofia da EPE é um pouco numa perspectiva de gestão empresarial, direito privado. E se isto nos hospitais às vezes é necessário porque são grandes instituições, têm grandes orçamentos e necessitam de uma gestão, se calhar, mais profissional, tem que ser, mas neste caso mais profissional, os centros de saúde já têm uma outra filosofia e deviam ser encarados numa outra perspectiva. E não estão a ser encarados nessa outra perspectiva? Os centros de saúde hoje são vistos como pequenas empresas em que é necessário gerir tudo no sentido que, de facto, tudo tem um custo e aprimorou-se a promoção e a prevenção que é fulcral nos cuidados de saúde primários. Também há falta de material? Para além de termos uma outra situação, que é nos orçamentos, tanto nacionais como regionais, se formos a ver para onde é canalizada a maior fatia do orçamento, é sempre para a área curativa, para a área hospitalar, em detrimento dos cuidados de saúde primários. Quando todos os estudos e todas as organizações, desde a OMS a outras, têm vários documentos em que a aposta é sempre nos cuidados de saúde primários e está demonstrado que a aposta nos cuidados de saúde primários é muito mais barata, sai muito mais em conta do que apostar nos cuidados. Não é que não seja necessário apostar nos cuidados hospitalares, mas a grande aposta na promoção e na prevenção tem que ser nos cuidados de saúde primários. Isso quer dizer que também nos centros de saúde há faltas de material, é isso? Sim. Há tanto a nível hospitalar como a nível dos cuidados de saúde primários. Já houve anos em que isso era mais sentido. Hoje, felizmente, a situação está relativamente melhor, mas ainda continuam-se com deficiências de material, tanto a nível hospitalar como a nível dos cuidados de saúde primários. Juan Carvalho, neste mandato governativo tivemos 3 secretários da Saúde. Considera que estas sucessivas mudanças no governo contribuíram também para agravar o estado da saúde e esta polémica toda que temos vindo a assistir nos últimos tempos? O setor da saúde precisa de estabilidade e, de facto, as mudanças constantes temos que reconhecer que não contribuem para uma visão a médio prazo ou pelo menos para uma legislatura, não falando a saúde não deveria ter aqui uma perspectiva para mais de uma legislatura, porque os problemas da área da saúde nunca são no imediato, ou seja, aquilo que se faz hoje na saúde só a médio ou longo prazo é que começam a aparecer as consequências disso. Aliás, hoje o Serviço Nacional de Saúde não tem dúvidas que muitas das situações por que está a passar foram originadas há uma década atrás. E, portanto, os impactos das medidas que se tomam na saúde são sempre a médio e longo prazo. E, portanto, nessa perspectiva, as mudanças constantes de titular da pasta no setor não são benéficas para o setor. Como é que o Presidente do Sindicato dos Enfermeiros vê esta polémica em torno da medicina nuclear? A questão que se calhar convinha colocar é se há uma década atrás a região fez um protocolo com uma entidade privada para trazer para a região e bem a medicina nuclear e a radioterapia,
não se compreende porque é que, uns anos depois, o próprio Serviço Público de Saúde instala a medicina nuclear. Portanto, interessava perceber se na altura foi feito algum levantamento, algum estudo. Não é que não fosse necessário, mas se tivesse um serviço público, não deveria ser contratualizado com o privado. Como já estava no privado, o público deveria refletir se de facto tinha necessidade desse serviço aqui. A partir daí, com o serviço a concorrer com o privado, é natural que aquilo que está a acontecer mais cedo ou mais tarde viesse a acontecer. A confiança, digamos assim, no serviço de saúde foi afetada, a confiança dos utentes? Não digo em todas as áreas, mas de facto um problema concreto, pontual, que é o da medicina nuclear, que é um serviço específico dentro de um conjunto de outros serviços, que o Sazaram não se resume só à medicina nuclear. De facto, a medicina nuclear, este setor específico, não é comum uma situação localizada afetar tantos serviços e a credibilidade de tantos profissionais como este caso está a acontecer e, portanto, isto não é muito natural acontecer, nem deveria de acontecer. E, por isso, nesse aspecto, afetou, de facto, a confiança que as pessoas, que os utentes têm nos serviços. E como devolver essa confiança aos utentes? É possível, digamos, remendar ou solucionar este problema agora, de imediato? Eu espero bem que quem esteja à frente da saúde tenha o bom senso e a clarividência suficiente para trabalhar no sentido de ultrapassar rapidamente este episódio, porque a população madeirense, os utentes utilizadores dos serviços, os profissionais que trabalham no Serviço Nacional de Saúde, merecem que o Serviço Nacional de Saúde seja novamente respeitado, por um lado, e seja um serviço de confiança, tanto para os profissionais como para os utentes. Como é que avalia a prestação, digamos, dos cuidados de saúde nos nossos hospitais? Os cuidados de saúde são de excelência e se mais não é feito, de facto é porque não é possível. Os profissionais praticamente todos os dias fazem milagres nos vários serviços do Serviço Nacional de Saúde, tanto a nível hospitalar como a nível dos cuidados de saúde primários. E se mais não fazem é porque não podem ou os recursos existentes não lhes permitem fazer. As pessoas têm razão para confiar, digamos assim, nos cuidados de saúde que são prestados aqui na Madeira. Não há razões para alarmismos. Não, isto é um período, o que está a acontecer neste período perturba, digamos, o Serviço Nacional de Saúde, mas não há razões para não acreditar no Serviço Nacional de Saúde e não há razões para os utentes pensarem que os serviços agora não vão cumprir aquilo que é a missão do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, os profissionais, pela qualidade e pelo profissionalismo que têm, ultrapassam estas situações e continuam a dar as respostas necessárias aos utentes em todos os serviços, seja nos cuidados de saúde primários, seja na área hospitalar, dos utentes e da população madeirense. Rui Carvalho, em fevereiro deste ano, a OCDE alertava que a escassez de enfermeiros em Portugal persiste e que o número de diplomados em enfermagem tem vindo a diminuir nos últimos anos. Como é que viu este alerta? Ficou preocupado com esta situação? Essa é uma situação que já nos preocupa há longo tempo. E não é por acaso que no início da atual legislatura o Sindicato dos Enfermeiros da Madeira, depois de vários anos vir a alertar o Serviço Nacional de Saúde de que havia carência de profissionais, estabeleceu um compromisso com o atual Governo Regional e a Secretaria Regional da Saúde de admitir mais enfermeiros. O compromisso foi de 400 enfermeiros no mínimo, porque de acordo com os dados por alto que o sindicato fez. Portanto, tendo em consideração as situações de aposentação, tendo em consideração as desvinculações e a retirada do chamado regime de horário acrescido, que era uma modalidade de prestação de trabalho em que por cada 4 enfermeiros equivalia a mais um nos serviços. Ora, esta modalidade de trabalho foi retirada em 2011. Tendo em consideração estes vários aspectos, assim como o sistema de classificação de doentes, que é um mecanismo de gestão utilizado nos serviços do Sazaram, em que se vê que as horas necessárias estão sempre em déficit em todos os serviços, pegando neste conjunto de elementos, calculamos um número mínimo de 400 enfermeiros que era necessário urgentemente admitir.
Na altura, o secretário de então disse que não era possível, de um momento para o outro, admitir 400 enfermeiros, e o compromisso ficou de, no período de uma legislatura, admitir 400 enfermeiros. Neste momento, faltam 130, 140 enfermeiros para prefazer os 400 que está assumido desde o início da legislatura. Estes enfermeiros, convém referir, que não é uma mais-valia nos serviços, ou seja, eles vão para os serviços para repor aquilo que existia já anteriormente. Ou seja, estamos aqui a falar que, para além dos 400, e neste momento o sindicato já começa a fazer um levantamento de dados para apurarmos as necessidades que é necessário continuar a admitir. E, portanto, no meu discurso de tomada de posse, eu referi bem isso. O sindicato vai continuar a lutar no próximo mandato para que esse seja um objetivo que se mantenha, ou seja, é necessário continuar a admitir enfermeiros, tanto para a área hospitalar como para a área dos cuidados de saúde primários, para termos nos serviços uma situação que é as equipas estabilizadas, em que não seja necessário recorrer sistematicamente ao trabalho extraordinário e em que haja a possibilidade dos profissionais gozarem os direitos como feriados, como tolerâncias, que muitas vezes não é possível gozar porque os serviços não têm recursos em enfermagem suficientes para responder às necessidades dos utentes. Já há uma data para a entrada destes 140 enfermeiros? Aquilo que o secretário anunciou bem recentemente é que o compromisso é até o fim da legislatura e que até lá, e a legislatura acaba em setembro, portanto, a expectativa é de que antes disso, agosto é férias, portanto, eu penso que até fins de julho, e vamos estar atentos para que até fins de julho, de facto, se cumpra a admissão dos 400 enfermeiros, que foi o compromisso assumido para esta legislatura. Quantos enfermeiros estão em falta no Serviço Regional de Saúde? Para os aliás, no início do atual século, havia vários elementos em discussão. E, na altura, apontava-se para o Serviço Regional de Saúde ter as equipas estabilizadas para um valor que rondava os 2.300 enfermeiros. Bom, tivemos no máximo 1.900 enfermeiros entre 2007 e 2008 e entre 2007 e 2015 a região só foi perdendo enfermeiros, perdendo por saídas para a aposentação e perdendo por desvinculações que foram para outros destinos. Daí os 400 que eu há pouco referi. Neste momento, com os 400 a se cumprir até ao fim da legislatura, ficará à volta dos 1.780, à volta dos 1.800, o coisa que neste momento estamos, até ao fim da legislatura, com um valor de enfermeiros idêntico àquilo que tínhamos em 2008, 2009. Quer dizer que para aumentar, na perspectiva que eu colocava há pouco, estabilizar as equipas e termos serviços a respeitar aquilo que são os rácios normais de enfermeiros, o trabalho tem que continuar a ser feito e, na nossa perspectiva, 2.300 enfermeiros seria um número adequado para o Serviço Nacional de Saúde, para todo o serviço, tanto a nível dos cuidados de saúde primários como a nível da área hospitalar. Acha que é possível e desejável negociar, por exemplo, com o Governo um plano anual para a entrada de enfermeiros? Isso é desejável. E negociável é ou não? É negociável, até porque o exemplo que tivemos prova isso. É possível chegar a compromissos no sentido de o Governo estabelecer aqui um programa de admissão de novos profissionais que corresponda a estas expectativas. O senhor inicia mais um mandato à frente do Sindicato dos Enfermeiros da Madeira. Quais são os grandes projetos ou os grandes objetivos para este mandato? Um dos objetivos é este, que é continuar a acompanhar a situação da admissão de novos enfermeiros. Um outro é melhorar as condições de trabalho dos enfermeiros, ou seja, as condições de exercício profissional nos serviços, e isso passa pela admissão de mais enfermeiros, mas também pelo respeito daquilo que são os acordos que neste momento estão publicados. Por outro lado, há uma situação que aconteceu recentemente, o trabalho da enfermagem, ou seja, o valor do trabalho dos enfermeiros hoje está desvalorizado. E essa é uma matéria que temos que trabalhá-la arduamente no sentido de procurar rever a grelha salarial e o estatuto da carreira, que acabou de ser revisto
mas que nesse aspecto não trouxe mais-valias, ou seja, os enfermeiros hoje passarão de um estatuto de carreira para um novo estatuto de carreira, praticamente mantendo aquilo que são as suas remunerações base, e isso merecerá, no próximo mandato, uma profunda reflexão no sentido de alterarmos esse documento de forma a consignar uma melhor valorização daquilo que é o trabalho dos enfermeiros. Convém também aqui referir que hoje a esperança que os enfermeiros têm é no processo de descongelamento, e esse sim poderá vir a criar algumas situações de correção daquilo que aconteceu até aqui, no sentido dos enfermeiros poderem ver o seu trabalho diário mais compensado. Já falou aqui na questão da falta de enfermeiros. Em que serviços é que falta mais enfermeiros? Eu diria que na generalidade dos serviços. Hoje, em praticamente nos serviços de internamento como nos centros de saúde, poderá haver uma rara exceção de um ou outro serviço, mas a maior parte deles tem carência de profissionais de enfermagem. Basta ver que em todos os serviços, em todos eles devia ter mais 1 ou 2 enfermeiros, por exemplo, num turno da manhã, e não tem. E todos eles estão com carência de profissionais. Como é que viu nos últimos anos a questão dos enfermeiros que saíram da Madeira e que foram trabalhar para o estrangeiro? Esta saída em massa já está estancada, digamos assim? Não está estancada, mas diminui bastante. Agora, foi com preocupação que assisti a essa situação. Porque se ela acontecesse num quadro em que era uma opção do profissional ir trabalhar para o exterior, experimentar outras realidades, é uma coisa. Isso aconteceu, não foi por essa situação. Aconteceu porque as condições laborais não o permitiram. O Serviço Nacional de Saúde, quase que durante 2 legislaturas, não admitiu profissionais, ou se admitiu foi de forma residual, e os enfermeiros que iam saindo das escolas não tinham outra alternativa senão emigrar. Ora, não é muito confortável, pelo menos para quem está nas lides sindicais, acompanhar profissionais altamente qualificados, formados na região, em que a região e o país investem na sua formação e vão para outros mercados de trabalho a custo zero, porque chegam lá altamente qualificados a custo zero, e a região precisando deles. Este é o contrassenso, ou seja, o Serviço Nacional de Saúde continua a precisar de enfermeiros. Não faz sentido que eles sejam formados para emigrarem, e por isso é quase que um contrassenso que não é fácil de acompanhar. O Governo Regional acabou por dar o suplemento de 150 euros para os enfermeiros especialistas. Os critérios de atribuição deste complemento foram todos respeitados? Como é que foi este processo? Foi um processo fácil de alcançar um acordo? Convém aqui, se calhar, referir um outro aspecto, ou seja, os enfermeiros entre 2004 e até 31 de dezembro de 2017 tiveram congelados. E isto é o termo genérico que se utiliza. Congelados quer dizer, pararam no tempo em termos de perspectivas de desenvolvimento profissional. Em 2009 houve uma revisão da carreira que não teve efeitos, porque o período que se seguiu foi de adoção de medidas que não permitia que aquele diploma fosse aplicado. Ora, no início da atual legislatura havia um conjunto de problemas, inclusive este, que era valorizar o trabalho dos enfermeiros especialistas e as funções de especialista. E o Governo, a nível nacional, assumiu que havia que encontrar um mecanismo que valorizasse os conhecimentos e as competências acrescidas que estes profissionais tinham. Havia encontrada na altura foi por via da criação de um decreto-lei, por via da atribuição de um suplemento. Ora, os sindicatos nunca concordaram com esta medida, porque entendiam que o que era necessário era rever o diploma na sua globalidade, incidindo na valorização destes profissionais. O diploma é nacional e o Governo Regional acabou por aplicá-lo com um conjunto de medidas idênticas a nível nacional. Convém aqui referir que, do nosso ponto de vista, ele não está aplicado na sua plenitude, porque temos situações de enfermeiros especialistas no exercício dessas funções e que não estão a receber esse suplemento. E não estão a receber o suplemento por uma razão
que do nosso ponto de vista até quase caricata, que é assim: o diploma aponta para que no início do ano, de cada ano, seja feito um levantamento dos postos de trabalho na área das várias especialidades e, de acordo com esses postos de trabalho, haja verba orçamentada. Sucede que temos enfermeiros que iniciam as suas funções de especialidade a meio do ano, em março, abril, setembro. E o Cesaram, a esses que entraram depois, não lhes pagou o suplemento dos 150 euros como especialistas. Ora, do nosso ponto de vista, não faz sentido nenhum se fixar numa norma que apenas é gestionária para dizer que um profissional que inicia as suas funções no seu posto de trabalho como especialista em março ou maio não tenha direito a esse subsídio. Tem. Ele, para todos os efeitos, está a exercer as suas funções de especialista. Foi reconhecido pela Ordem dos Enfermeiros, ocupa um posto de trabalho no mapa pessoal do Serviço Nacional de Saúde, tem direito ao suplemento. E o Cesaram não tem tido este entendimento. Temos vários profissionais que nos têm reclamado essa situação. Já intervimos junto ao Conselho de Administração e a nossa expectativa é que o Conselho de Administração corrija esta situação, porque, para todos os efeitos, do nosso ponto de vista, não faz sentido nenhum um profissional especialista a exercer funções não receba o suplemento a que corresponde à sua especialidade. É um assunto para voltar à mesa das negociações ou não? Será um assunto que certamente iremos colocar na reunião do próximo dia 22 de abril, na reunião que temos com o Secretário Regional da Saúde, no sentido de corrigir esta situação, porque do nosso ponto de vista é uma situação inaceitável. E essa reunião já é para tratar da questão da contagem do tempo de serviço? Sim, a reunião do próximo dia 22 será uma reunião para dar continuidade, não diria ainda ao processo negocial, mas provavelmente para acertar um conjunto de princípios sobre o processo de descongelamento. Isto convém referir aqui também o seguinte: no caso dos enfermeiros, é atribuído pontos de acordo com a menção que eles obtiveram na avaliação do desempenho. Ora, a avaliação do desempenho dos enfermeiros manteve-se até 31 de dezembro de 2014, porque houve o CEADAP para o regime geral da função pública, mas não se aplicou nem alterou o regime específico dos enfermeiros. O que quer dizer que, do nosso ponto de vista, entre 2004, inclusive, e 2014, todos os enfermeiros que tenham uma avaliação positiva deverão ter 1,5 ponto. 1,5 ponto corresponde a um ano de serviço, ou seja, os anos de serviço são convertíveis em pontos. Por isso, entre 2004 e 2014 é 1,5 ponto. A partir de janeiro de 2015 é 1 ponto. Agora, há aqui um conjunto de outras situações, como, sei lá, ausências prolongadas ao serviço, enfermeiros que, entretanto, fizeram a sua especialidade e mudaram de categoria, que precisam de ser esclarecidas, porque o princípio de que iremos contar, como o secretário veio anunciar publicamente, o tempo de serviço todo aos enfermeiros, bom, agora interessa perceber na aplicação do princípio, se vai respeitar um conjunto de regras para que, de facto, não haja aqui enfermeiros prejudicados na sua contagem de tempo. Ou seja, um enfermeiro que não tenha uma avaliação, o trabalhador não é culpado por não ter avaliação. A entidade patronal é obrigada a aplicar a avaliação aos enfermeiros. Sabemos que houve um conjunto de alterações legislativas que muitas vezes até as próprias instituições não tiveram possibilidade de aplicar o processo. Não pode ser hoje o trabalhador prejudicado por a ausência de avaliação não ter 1,5 ponto. Ora, há mecanismos na lei que permitem que, na ausência de uma menção qualitativa, o trabalhador não seja prejudicado por esse efeito. E é estes aspectos que queremos agora clarificar no próximo dia 22 com o Sr. Secretário, de forma a que, quando o Cesaram aplicar as medidas, ou seja, quando notificar os enfermeiros dos pontos que eles têm entre 2004 e 2014 e 2015 a 2018, não se esteja aqui a levantar questões que depois vão criar ainda mais injustiças para aquelas que já existem e o processo de descongelamento dos enfermeiros seja uma coisa fictícia. Nós não queremos que isso aconteça, queremos que depois de 14 anos, de facto, haja aqui uma esperança. Aliás, convém também referir que este é um processo que já devia estar a acontecer desde janeiro de 2018, porque está consignado no Orçamento de Estado de 2018. Percebemos que depois de 14 anos de congelamento de um conjunto de alterações legislativas, podemos dizer até que o paradigma da administração pública mudou e não é fácil proceder-se aos descongelamentos, isto é, as alterações remuneratórias dos trabalhadores, de forma de hoje para amanhã, como se costuma dizer.
um processo que exige alguma atenção, que exige leitura cruzada e de vários diplomas. Agora, o que nós queremos é que este processo seja aplicado aos enfermeiros de forma... Ou seja, se a Secretaria e o CESARAM forem no sentido de interpretar aquilo que o sindicato tem vindo sempre a defender, e aquilo que o sindicato defende não é nada que não esteja na lei, é tudo o que está na lei, e tendo em consideração o Estatuto da Carreira de Enfermagem, penso que o processo será pacífico. Se não for assim, vai levantar muitos problemas, porque temos cada percurso profissional é uma realidade. Muitos problemas, isso implica o recurso à greve, é isso que está a dizer? Repare, por uma associação sindical, nenhum mecanismo de luta está excluído. E por isso, em cada momento, em função dos dados que temos e das reuniões e da escutação que se faz dos sócios do sindicato, é que se decide em cada momento qual é a medida de luta mais adequada em função dos objetivos que queremos atingir. E, portanto, nunca poderei excluir como presidente do Sindicato dos Enfermeiros da Madeira que a greve está posta de lado. Ela é um instrumento ao serviço dos sindicatos e dos trabalhadores, neste caso enfermeiros, associados no CERAM. Tem sido mais fácil negociar com o Governo Regional ou com o Governo da República? Eu não queria estabelecer comparações nem paralelos entre um e outro, as realidades são diferentes, os serviços são diferentes, os problemas há uns semelhantes, outros diferentes. Agora, o que poderei dizer é que, pelo menos na última legislatura, tem havido uma abertura por parte da Secretaria Regional da Saúde, no sentido de ir ao encontro de um conjunto de problemas que o Sindicato dos Enfermeiros da Madeira tem colocado junto da Secretaria e que se tem resolvido. Por exemplo, em 2015, quando o país estava todo nas 40 horas, o Sindicato dos Enfermeiros da Madeira estabeleceu um acordo coletivo de trabalho, um instrumento de regulamentação coletiva de trabalho com o Serviço Nacional de Saúde, no sentido de todos os enfermeiros do Serviço Nacional de Saúde passarem para as 35 horas, sem banco de horas e sem adaptabilidade. E convém também referir que mesmo no Serviço Nacional de Saúde, na altura, outros profissionais tinham as 35 horas, mas com adaptabilidade e banco de horas. E o CERAM conseguiu estabelecer um acordo com o Serviço Nacional de Saúde para as 35 horas, de acordo com o Decreto-Lei 437/91, que não tinha nem adaptabilidade nem banco de horas. Um ano depois, conseguimos fazer um acordo com o Serviço Nacional de Saúde para resolver um problema que já vinha desde 2004 e que o Governo Regional nunca o tinha resolvido, que era os enfermeiros que entravam no Serviço Nacional de Saúde, entravam por um valor abaixo daquilo que é o ingresso da licenciatura para qualquer profissional na administração pública. Os enfermeiros entravam num valor remuneratório abaixo desse. Foi só resolvido a 1 de janeiro de 2016, ou seja, só a 1 de janeiro de 2016 é que conseguimos que os enfermeiros em contrato individual de trabalho viessem a receber de vencimento de base o mesmo que qualquer licenciado que entra para a administração pública recebia. Mais tarde, por exemplo, conseguimos um acordo coletivo de trabalho para aplicar aos enfermeiros em contrato individual de trabalho as regras de concurso, a avaliação do desempenho e o processo de descongelamento. Hoje, independentemente do vínculo, portanto, no Serviço Nacional de Saúde, temos trabalhadores enfermeiros em regime de contrato de trabalho em funções públicas, são os ex-funcionários públicos, e enfermeiros em contrato individual de trabalho. O objetivo do sindicato foi sempre procurar que aos enfermeiros do contrato individual de trabalho tivessem as mesmas regras que os enfermeiros do contrato de regime de funções públicas. Hoje, em 2018, conseguimos um acordo em que permite que os descongelamentos, por exemplo, as alterações de posicionamento remuneratório que irão agora acontecer, se aplique da mesma forma a estes enfermeiros como se vai aplicar aos de regime público. E, portanto, isto para dizer que ao longo dos últimos 4 anos estabelecemos 4 acordos com o Serviço Nacional de Saúde, sempre na perspectiva de, aos poucos, ir recuperando aquilo que foi um conjunto de cortes que se operacionalizou desde 2004. Mas a nível nacional, mantém-se o impasse com o Ministério da Saúde para a revisão da carreira de enfermagem. Como é que antevê um desfecho para estas negociações que não têm sido fáceis? Sobre isso, 2 notas. A primeira é sobre a carreira de enfermagem, o Estatuto da Carreira de Enfermagem e a grelha salarial. As negociações estão encerradas unilateralmente
pelo Governo. Ou seja, o Ministério da Saúde impôs um diploma e uma grelha salarial e a última reunião foi no dia 30 de janeiro. E sobre isso, a CNES, o CEP e o CERAM apresentaram várias propostas até para o mecanismo de transição entre a atual e a futura carreira, no sentido de minimizar os efeitos da aplicação do novo diploma, e as várias propostas que apresentámos, praticamente nenhuma passou. O que quer dizer que sobre a carreira de enfermagem e o Estatuto da carreira de enfermagem e a grelha salarial, não há mais negociações. O processo está encerrado unilateralmente pelo Governo a 30 de janeiro deste ano. O que está em negociações, e faz parte da segunda fase das negociações, é um conjunto de outros aspectos, que é um instrumento de regulamentação coletiva de trabalho para regulamentar o PNT, que é o chamado Plano Normal de Trabalho, que nós aqui já o temos regulamentado e a nível nacional não está. O processo de avaliação do desempenho, porque aquele que está criado não se conseguia aplicar aos enfermeiros e precisa de ser revisto no sentido de simplificá-lo e torná-lo adaptável àquilo que é a realidade da profissão de enfermagem. É a Direção de Enfermagem, que é um órgão de gestão intermédia nas instituições que não foi operacionalizado e é necessário operacionalizá-lo. E, portanto, é estas matérias e outras que estarão em negociação nesta segunda fase negocial. Portanto, e isto não tem nada a ver com a carreira de enfermagem. E essa segunda fase negocial vai acontecer quando? Já está prevista? Está prevista agora acontecer em breve, portanto vai haver agora em reunião até finais de abril para estabelecimento do protocolo negocial. Aliás, esta informação é recente, que me foi transmitida agora recentemente. Haverá até final de abril uma ou duas reuniões com o Ministério da Saúde, entre a CNES e o Ministério da Saúde, para estabelecer o protocolo negocial e iniciar a negociação sobre esta segunda fase, incluindo estas matérias que eu acabei de referir. Num ano de eleições é mais fácil negociar? Digamos que sim, ou seja, não vamos negar essa evidência. É normal que qualquer governo, no fim do período de mandato, esteja mais sensível a um conjunto de reivindicações e de propostas apresentadas pelos sindicatos. E nós temos essa noção e sempre foi assim. E vamos esperar? Sim. Aqui a nível... desfecho positivo, claro. Aqui a nível regional, eu espero que o desfecho seja positivo, que não poderia ser outro. E a nível nacional? A nível nacional, o processo é capaz de se prolongar por mais algum tempo. Estas matérias não são matérias negociáveis de um mês para o outro, levarão algum tempo e por isso o processo negocial poderá ser mais longo. Aqui a nível regional, em relação aos descongelamentos, e convém também aqui referir que pelos descongelamentos que os enfermeiros poderão ver os seus reposicionamentos e alterações de posicionamento remuneratório reposto. Ou seja, aquilo que era a perspectiva de desenvolvimento profissional que aconteceu até 2003, hoje, a partir do momento em que se estabeleça em documento as regras claras, como é que se vai aplicar os descongelamentos, o processo regressa. Regressa com regras diferentes e com um mecanismo diferente que não existia em 2003, porque a realidade é outra, o quadro da administração pública é outro e, portanto, as chamadas progressões e perspectivas de desenvolvimento profissional irão-se fazer, mas com mecanismos diferentes. E o descongelamento é um momento importante, porque se ele se fizer bem, poderá corrigir aqui muitas situações de injustiça. Não vai corrigir tudo, vai haver sempre problemas, porque, como eu referi há pouco, cada percurso profissional é uma realidade, cada caso é um caso. Teremos que analisar depois, caso a caso, as situações de desenvolvimento das pessoas, os cursos que fizeram, os problemas que se levantam em termos de contagem de tempo para converter em pontos, se têm menções de avaliação de desempenho ou não têm, quem não tem, como é que se ultrapassa a situação. Portanto, isto será um processo que não será para resolver logo no imediato, mas os princípios, se ficarem claros e que permitam a quem vai aplicar, não tenha dúvidas sobre a sua aplicação e ele seja bem aplicado, não tenho dúvidas que irá corrigir muitas das situações e, a partir daqui, poderá ter-se desenvolvimento profissional, isto é, progressão da carreira, com alguma expectativa de desenvolvimento. Enfermeiro Juan Carvalho, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final neste programa em entrevista. A si especial desejo uma boa noite e também um bom fim de semana.